Aleluias, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos nos colocar em pé nesse momento, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui nesta noite, porque nós sabemos que a boa mão do Senhor nos trouxe a este lugar, para que nós estivéssemos aqui cultuando o nome daquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda exaltação. Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor e queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez. Nós reconhecemos a tua fidelidade. Nós reconhecemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Pai, nós reconhecemos que tu és um Deus bom. Nós reconhecemos, meu Deus, que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Pai, nós sabemos, Pai, que em todo o tempo a tua boa mão está estendida sobre as nossas vidas. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso. Pai, o Senhor tem zelo por nós, pela nossa família. Pai, nós queremos te cultuar, meu Deus, de todo o nosso coração. Pai, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, nós queremos render graças ao Senhor. Pai, nós sabemos, Pai, que nós não somos dignos de estar na tua presença, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o teu Filho amado, Pai, nós estamos diante do Senhor e nós queremos render, meu Deus, graças, louvor, adoração, tributar ao Senhor, meu Deus, a nossa adoração, que sejamos encontrados como verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Senhor, recebe, meu Deus, o culto, meu Deus, da tua igreja, do teu povo, meu Deus, recebe como aroma suave as tuas narinas, Senhor, que nós possamos, meu Deus, celebrar a ti, meu Deus, que nós possamos, meu Deus, com o nosso lábios, com a nossa vida, Deus, render graças ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor é bom. Pai, muito obrigado, nós reconhecemos e agradecemos no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, nós vamos aproveitar que nós já estamos em pé, né? E nós vamos estar lendo um texto bíblico. Nós vamos estar lendo nesta noite o texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 127. Salmo de número 127. Aleluias, glória a Deus. Salmo de número 127. Nós vamos estar lendo nesse momento. Diz o texto bíblico, a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Amém, queridos? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então nós sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós sabemos que em tudo o que nós vamos fazer, nós dependemos e nós precisamos do Senhor, né? A própria palavra diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer, né? Mas nós sabemos que em toda e qualquer situação, seja em qualquer empreendimento, qualquer empreitada que venhamos a fazer, nós sabemos que nós precisamos da boa mão do Senhor a nos conduzir, da boa mão do Senhor a nos direcionar, nos fortalecer e reconhecer sempre, queridos, que nós somos frágeis, sim, frágeis, né? Somos vulneráveis, mas temos um Deus que é forte, um Deus que é poderoso. A nossa confiança, ela está nele, né? Porque realmente ele é poderoso. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Amém? Nesse momento nós vamos estar como igreja, como congregação, adorando ao Senhor com os louvores, né? Com as nossas vozes,
né, juntamente com a nossa equipe de louvor que vai estar aqui à frente, né? E junto com eles nós vamos estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós queremos tributar ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda majestade, né, nós devemos tributar a Ele, queridos, porque Ele verdadeiramente é Deus, é o único Deus, Deus vivo, incomparável, não há outro semelhante ao Senhor. Ele é o Deus eterno, Deus criador de todas as coisas, criador dos céus e da terra, de todo o universo, amém? Então nós vamos aproveitar essa oportunidade, vamos abrir, né, os nossos lábios e o nosso coração, dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado por estar aqui nesta noite. Pai, obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque muitos já foram recolhidos, outros ceifados, mas nós estamos aqui, queridos. Isso é motivo de glorificar ao Senhor, é motivo de bendizer o nome do Senhor, falar: Senhor, Tu és a fonte de vida, Tu és aquele que nos dá a vida todos os dias. Amém, queridos? Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor com o hino de número 200. Quão doce amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Oh, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Hino de número 205. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor.
mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça. A graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar. A fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Hino de número 202. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa espera de glória e de luz. Junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acordem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua na luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos do reino da luz o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz.
Glória a Deus. Querido, nesse momento nós vamos estar orando, né? Orando mais uma vez, nós já oramos inicialmente, mas oração nunca é demais, né? A gente apresentar as nossas necessidades ao Senhor, nós colocarmos nas mãos do Senhor as nossas limitações, as nossas dificuldades, né? Nós sabemos que não há merecimento em nós mesmos, não é porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. E a gente intercede, a gente, em nome de Jesus, a gente ora, a gente coloca nas mãos do Pai, né? Nós sabemos que nós vemos quantas situações que aos olhos humanos é uma situação impossível, né? Mas nós sabemos que essa palavra impossível, ela não existe para o nosso Deus, amém, queridos? Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, né? Alguns irmãos estão enfermos, vamos estar orando, né? Nós vamos estar orando também pelas nossas famílias também. É importante, essa oração é uma oração constante, né? Uma oração que a gente sempre está apresentando ao Senhor, né? Os nossos lares, os nossos filhos, a nossa descendência, os nossos familiares. Então, querido, nós somos colocados, sabe, a nossa missão, Deus nos colocou para a gente estar intercedendo. Somos intercessores, sim, devemos ser intercessores, né? Orar uns pelos outros, ter a empatia. Se a gente vê alguém sofrendo, né, a gente tem que clamar, sabe, orar ao Senhor. E quantos testemunhos lindos e maravilhosos que temos recebido, né, daquilo que Deus tem feito. E nós sabemos que a glória é do Senhor, amém? A glória sempre é dele, é Ele que opera um milagre. Então nós vamos estar orando pelas famílias, né? Tem algumas famílias que passam também, às vezes, dificuldades nos relacionamentos. Quantas famílias, né, sendo desfeitas, né? E nesse período a gente fica vendo, acompanhando as estatísticas, aumentou muito o número de separações, sabe? De desentendimentos, queridos. Mas nós cremos num Deus que é Deus da restauração. Nós cremos num Deus que pode, sabe, intervir, um Deus que pode trazer sabedoria. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós estudamos sobre sabedoria, né? E para conviver e para relacionar, nós precisamos de sabedoria, precisamos, né? O esposo precisa de sabedoria, precisa. A esposa precisa de sabedoria, precisa. Né? Os filhos precisam de sabedoria, sim. Eles, como irmãos, né, na nossa comunidade, precisamos de sabedoria, né, precisamos, né? E a Bíblia é clara, diz, olha, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele, né, nele reside toda a sabedoria, Ele é a fonte de sabedoria, amém, queridos? Nós vamos estar orando, então, pelas nossas famílias, orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, e orar pela nossa nação também, né? Então, vivemos dias turbulentos, dias difíceis, né? Mas nós cremos que a mão do Senhor está sobre o Brasil. Nós cremos, né, que a mão do bom Deus, né, está sobre esta nação. E como igreja nós devemos interceder, orar, clamar, né, porque nós sabemos que tudo está nas mãos dele. Amém? A gente vai se colocar em pé mais uma vez, né? E vamos estar orando, clamando. Você pode abrir os seus lábios também. Né? Se há alguém na sua família, né, que está enfermo, ore por ele. Né? Se há um problema familiar que você tem com ele, ore também. Fala, Senhor, tu pode intervir, queridos. Nós oramos, né? E oramos de que forma? Com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós temos fé em Cristo Jesus, né, nós oramos no nome dele. A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome que se nomeia. Amém? Vamos orar então, Pai. Mais uma vez na tua presença, Pai, e no nome de Jesus, nós queremos orar. Pai, nós sabemos que não há merecimento, não há mérito em nós, mas nós oramos pelos méritos do teu Filho Jesus, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e nós oramos e clamamos a Ti, Pai. Nós intercedemos, Pai, pelos aqueles que estão enfermos. Coloca, Pai, as Tuas mãos poderosas sobre aqueles que estão, Pai, no leito de enfermidade, aqueles que estão no pós-cirúrgico, aqueles que estão nas UTIs, meu Deus, estende as Tuas mãos por misericórdia, opera o Teu milagre, glorifica o Teu nome, Senhor, nós oramos e clamamos a Ti,
por cada um, Pai, seja dos nossos irmãos, seja também aqueles que nos pedem oração também, porque crê no Teu nome, nós oramos, Pai, envia, Pai, dá uma ordem a respeito, Senhor. Pai, nós oramos também pelas famílias, quantas famílias passando por dificuldades em várias áreas, Pai, famílias também que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos. Pai, nós oramos nesta noite, oramos por aquelas famílias também que estão com problema, Pai, nos relacionamentos. Deus, Tu és Deus que restaura. Pai, tu és Deus que converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Senhor, nós sabemos e reconhecemos que as nossas famílias, elas precisam do Senhor. As nossas famílias, elas precisam do milagre do Senhor, da intervenção do Senhor. Pai, nós oramos pelos maridos, nós oramos pelas esposas, nós oramos pelos filhos. Deus, Tu és aquele que restaura e faz tudo novo, meu Deus. Pai, aquele que tem falta de sabedoria, que possa clamar ao Senhor para que tenha sabedoria, para conviver, Pai, num relacionamento saudável. Deus, nós oramos por cada família, pelos filhos, oramos pela nossa descendência, pelos nossos familiares que ainda não conhecem ao Senhor. Pai, que eles possam ter um encontro contigo, que eles possam, Pai, crer, meu Deus, na Tua palavra. Opera salvação na vida daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Oramos também por aqueles que estão afastados. Pai, muitos já estiveram, Senhor, louvando e adorando o Teu nome, hoje estão distanciados, esfriaram na fé, não tem força mais para congregar, não tem força mais para estar, Pai, na Tua casa, mas nós oramos, Pai, resgata, atrai a Ti, meu Deus, nós oramos nesse momento e queremos orar também pela nação brasileira. Pai, estende as Tuas mãos sobre este país, Pai, de norte a sul. Hoje está ocorrendo, Pai, segundo turno de eleições, e nós sabemos, Pai, que o Senhor pode colocar as Tuas mãos, Pai, porque nós cremos que Tu és poderoso para transformar uma vida, uma família, uma cidade, uma nação. E nós oramos pela nação brasileira, pelas famílias brasileiras, pelas autoridades brasileiras. Nós oramos neste momento pelo presidente da República, oramos pelos ministros, oramos pelo juiz, desembargadores, Pai, do judiciário, oramos também pelos legisladores também desta nação. Pai, nós clamamos a Ti, usa de misericórdia, Pai. Nós oramos e já Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, podemos assentar. Glória a Deus. E nós já vamos estar nesse momento, né, convidando nosso irmão Caio Rodrigo. O Caio vai estar nesta noite, né, trazendo uma palavra do coração de Deus, né, para os nossos corações, né. O Caio, a gente convidou o Caio e ele prontamente, né, aceitou o convite para estar conosco hoje, né. E é uma bênção, né, queridos? O Caio está só emprestado, viu, Caio? Está só emprestado ali para a sede, né? Já por tempo determinado, mas já vamos pedir o retorno, né? O Caio é nosso aqui, né? Um jovem que Deus levantou neste lugar, está ali cooperando ali na nossa sede, né? E o importante é, onde estiver, seja bênção. Se você estiver aqui em Vicente Pires, seja bênção, né? Se está na sede, bênção. Onde você chegar, onde nós chegarmos, nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para fazer a vontade do Senhor. Amém, queridos? E nesta noite que o Caio vai estar trazendo uma palavra, né? Eu creio que o Senhor já colocou no coração dele, né? Mesmo assentado, você pode permanecer assentado, nós vamos orar aqui pelo Caio, né? Para que o Senhor use poderosamente a vida dele, como já tem usado em outros momentos, outras ocasiões. Amém? Estenda as suas mãos aqui para frente, mesmo sentado. Pai, nós queremos orar mais uma vez e oramos pelo Teu servo, meu Deus, que vai estar trazendo a Tua palavra, vai estar na explanação da Tua palavra, uma palavra expositiva das Escrituras Sagradas. Abençoa, Pai, mais e mais a vida do Caio. Usa, Pai, como um instrumento, como ferramenta, como um canal de bênção nas Tuas mãos, Pai. E desde já os nossos corações sejam preparados para receber essa semente, essa boa semente, que é a Tua palavra. Senhor,
Nós sabemos que a tua palavra ela é abençoadora. A tua palavra ela gera fé nos nossos corações. Pai, nós oramos por ele e já te agradecemos. No nome de Jesus, teu filho amado. Amém e amém. Pai, fica à vontade. Eu convidar os irmãos para abrirem as Bíblias. No livro de Samuel, nós vamos ler o capítulo 2, vamos ler alguns versículos, os 11 primeiros versículos do capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 1. A gente vai ler vários versículos, então se você puder deixar a Bíblia aberta para a gente ir acompanhando. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto diz o seguinte: Então, orou Ana a Deus e disse: O meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis as palavras altíssimas de altivezes, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Os arcos do forte foram quebrados, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugam por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinham muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida, e quem dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor também enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Versículo 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá por força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles, e o Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao rei e exaltará o poder do seu ungido. Então, Eucana foi-se de Ramá à sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém, meus irmãos? A gente lê uma grande porção aqui, está inserida em um contexto bem distinto dos textos que a gente começa a ler normalmente num culto de domingo, ou talvez um texto de Novo Testamento, que trazem uma linguagem um pouco mais conhecida da gente. No entanto, essa é mais uma história da Bíblia que tem um papel fundamental para chegar onde nós chegamos, não só em Jesus, no Novo Testamento, mas também onde nós chegamos hoje. Se nós pararmos para ler, obrigado, irmãos. Se nós pararmos para ler a Bíblia inteira, nós vamos encontrar mais de 500 nomes de diferentes pessoas, de reis, de homens, mulheres, todos que tiveram seu papel fundamental para que a história chegasse e acontecesse dessa forma que nós conhecemos hoje. No entanto, por mais que existam esses centenas de nomes de homens, mulheres e crianças, velhos, nenhum deles estão aqui, meus irmãos, para engrandecer a sua própria história. Todos eles estão reunidos em um livro para contar a história de Deus, a história do próprio Deus. Então a Bíblia ela não se preocupa em dar detalhes da história dos homens individualmente para engrandecê-los ou para deixar registrado a história de cada um deles. Muito pelo contrário, ela registra a história dos homens para contar a história de Deus. Os homens aqui compõem a história que Deus escreveu e usou esses homens para chegar no quadro que ele mesmo pintou para a sua própria glória. E dentro desses vários e vários nomes que nós falamos, existem alguns pontos, alguns que são muito são mais falados do que outros. E dentre esses tem o nome de Samuel, que é uma história que entra nesse quadro aqui, tem a história de Ana. Mas
ela não começa simplesmente nesse cântico que nós lemos, que era o cântico de Ana, como o texto diz. Ela começa lá no capítulo 1, que eu quero chamar vocês para lerem também. No capítulo 1, a partir do versículo de número 1 também. O texto diz o seguinte: Houve um homem de Ramatã-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Então aqui nós vemos um programa comum daquelas famílias daquela época. Existiam 3 grandes festas ali no meio dos judeus e eles separavam um período do ano onde as famílias se reuniam, todas se juntavam e iam cultuar o Senhor. Nesse momento aqui não existia ainda a questão do templo, formalmente como nós já lemos acerca. Existiam ainda as tendas, mas as pessoas se reuniam, ofereciam ali seus sacrifícios em família. As famílias se mobilizavam, todas elas, e iam seguindo essa tradição ano a ano. E a Bíblia ainda enfoca aqui que ano a ano ele subia para adorar e sacrificar ao Senhor. Ali era um momento onde não simplesmente se reuniam para se confraternizar, mas era um momento também onde eles pediam a Deus perdão pelos seus pecados, faziam todos os rituais e os sacrifícios que eram necessários para o perdão e para a prosperidade das famílias também. E aqui esses 3 primeiros versículos que nós lemos, meus irmãos, fica muito claro uma coisa. Diz o texto, quando o versículo 3: Este homem da sua cidade subia de ano em ano para adorar ao Senhor em Siló, e estavam com ele os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, estavam ali administrando o templo. E aí ele continua o versículo 4 dizendo: E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava porções do seu sacrifício a Penina. O sacrifício aqui nesse momento não era apenas algo que deixava lá queimando e tudo. Se alimentar fazia parte do culto a Deus. Eles matavam o novilho, o bezerro, seja lá o que fosse, e eles se alimentavam daquilo também. Não era simplesmente para queimar e deixar. Esse momento não era isso, de queimar e pronto, mas era o momento onde todos se alimentavam. E o texto continua dizendo: dava ele porções do seu sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava, porém o Senhor lhe havia cerrado a madre. Aqui então, meus irmãos, no versículo 4, começa a contar uma história um pouco diferente, que culmina lá no capítulo 2, onde nós lemos. Ele começa a dizer que Eucana era o marido ali, tinha 2 mulheres, mas isso aqui fica bem claro, meus irmãos. O texto vai deixar que o Senhor tolerava, mas não aprovava, eram situações distintas. Ele tinha 2 mulheres e ele sacrificava pelas 2. Ele oferecia sacrifício por elas e se alimentava desse sacrifício. E servia os filhos de Penina, na verdade, os filhos e as filhas. E aqui no versículo 5, deixa uma coisa fica clara, que o Senhor havia cerrado a madre de Ana, ou seja, tinha tornado-a estéril. E aqui, meus irmãos, fica uma das coisas que ficam muito claras, porque o texto diz que o Senhor fez isso. O Senhor fez isso, e imagine isso naquela época, muito antes de Jesus, uma palavra dessa é dada, sendo que lá em João 9, tem um texto muito conhecido, que é quando Jesus estava com seus discípulos e aparece um homem cego. E eles perguntam assim: quem foi que fez isso? Porque será que eles pecaram? Será que esse cego aí que pecou? Será que foi a mãe dele que pecou? Ou o pai? Será que quem foi? Eles tentavam buscar causas para que aquelas deficiências acontecessem. E Jesus, lá no Novo Testamento, muito depois dessa história, vai dizer: olha, nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse as obras de Deus. Ou seja, para que Deus manifestasse suas obras nele, era necessário que aquelas coisas acontecessem. E aqui, o texto de 1 Samuel vai deixar bem claro que não foi Ana que pecou, nem Eucana, e nem muito menos Penina. Ele deixa claro que aconteceu assim porque o Senhor havia feito. Ele não esconde nem dá rodeios. O Senhor lhe havia cerrado a madre. E ele deixa isso muito bem claro, meus irmãos. Não era por conta de pecado, não era por conta de castigo
ou de algum tipo de maldição, era simplesmente pela vontade de Deus. Então, esses dois versículos, na verdade, o 4 e o 5, mostra a ação soberana de Deus cerrando a madre de Ana para que a glória dele se manifestasse mais na frente, como nós lemos no capítulo 2. E o versículo 6, ele continua dizendo, e sua competidora. Olha a palavra que a Bíblia usa, meus irmãos, em algumas traduções vai estar a sua rival, excessivamente, ou seja, com constância, a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a malha. Imagine aqui, não era alguém de fora, a própria Penina tinha consciência de que o Senhor tinha feito isso, mas ela insulta ali a Ana porque o Senhor tinha feito isso. Ela não atribui, ela tinha um conceito correto de quem havia feito isso, não atribui a pecado, não atribui a diabo, nem nada, mas ela ainda assim constantemente fica irritando Ana por conta disso. E o versículo 7 continua dizendo, e assim, ou seja, a questão do culto, lá ano a ano, e assim fazia ele, Eucana, ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, perceba que a situação em que Ana estava inserida fez com que, inclusive, ela não participasse do culto a Deus, porque nós vimos no início do texto que até a alimentação fazia parte do culto. Eles não se reuniam apenas com o quesito de vamos orar, vamos louvar a Deus, não tinha essa conotação de culto que nós temos hoje. A conotação de culto é nós vamos lá, matamos o nosso animal, transferimos a nossa culpa para ele, nos alimentamos daquilo e voltamos. Então, até isso havia sido tirado de Ana, porque ela chorava e não comia. Isso aqui não era apenas uma greve de fome, mas era também uma negação da participação do culto do Senhor. E já não bastasse, meus irmãos, imagine, já não bastasse o fato de não gerar, naquela época, ainda havia alguém constantemente no seu ouvido que a Bíblia chama de competidora. Era alguém que havia com o sentido de que estamos competindo. Tem um alvo ali, que no caso era Eucana, e eu estou marcando mais pontos que você. E era mais ou menos isso. Com constância fazia esse tipo de comentários para que ela pudesse ficar entristecida. E a tristeza dela era tão intensa que, por vezes, como vimos, o próprio culto a Deus era privado. Então, o versículo 8, meus irmãos, continua dizendo, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? Ou seja, ele percebeu a situação em que ela estava inserida naquele momento. E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Meus irmãos, essa resposta de Eucana é bem soberba. Ela é um pouco complicada. No entanto, ela é um pouco melhor do que a resposta que Jacó deu para Raquel em um determinado momento. Lá em Gênesis, eu gostaria que vocês abrissem, por favor. Em Gênesis, no capítulo de número 30, vai acontecer uma situação semelhante. Inclusive, meus irmãos, vale refletir, vale ressaltar que todas as grandes matriarcas bíblicas, elas passaram por essa mesma situação que Ana passou. Não foi uma exclusividade de Raquel ou de Rebeca ou de outro, não. Todas elas passaram por esse mesmo propósito, para mostrar que Deus sempre cumpre os seus planos. Independente das impossibilidades humanas, das coisas que fazem o plano de Deus parecer frustrado, Deus sempre vai cumprir o seu plano. Então veja lá em Gênesis, no capítulo de número 30, o versículo 20, versículo 1, na verdade, diz o seguinte, vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã. Perceba aqui que já é um sistema um pouquinho diferente de Penina. Penina não vai fazer nenhuma referência a isso, Ana, na verdade, em relação a Penina. Mas Raquel teve inveja da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. E aí aqui, meus irmãos, aqui nós falamos da diferença entre Eucana e Jacó. O versículo 2 do capítulo 30 diz o seguinte, então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, para que possa te impedir o fruto do teu ventre? Perceba, nesse momento aqui, um está se arvorando e usando da sua autoridade para silenciar o pedido de Raquel. Já no sentido de Eucana, não, ele estava tentando contornar a situação e torná-la completa. E o texto continua dizendo, meus irmãos, voltando para o capítulo 1 de 1 Samuel, o versículo 9 diz o seguinte, então
Ana se levantou, e aí que ela já começa a voltar ao culto. Ela não responde a fala de Eucana, mas ela se levanta com uma atitude nesse momento. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Perceba, meus irmãos, o local que o caos interior é capaz de levar um homem. Nós falamos que o culto era o quê? Matar um animal, e vocês já sabem todo o ritual que era feito. E aqui nesse momento, meus irmãos, essa mulher, essa simples mulher, começa a fazer algo que só foi revelado muito tempo depois. O texto diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui começa a se revelar algo que Paulo, na verdade, vai falar aos romanos sobre os gemidos inexprimíveis, porque é o que vai dizer nos textos mais à frente, que ela nem apenas falava, mas apenas balbuciava com sua boca. E percebe então que o sofrimento nesse momento, onde o sofrimento leva as pessoas que amam a Deus, ela leva a descobrir coisas que estão além do seu tempo. Ana não tinha a revelação de Cristo e não tinha muito menos a revelação de que um dia Deus tornaria o sacerdócio universal a todos, onde todos poderiam orar. Mas o sofrimento dessa mulher foi capaz de levá-la a este local. Foi capaz de levar onde nem menos o sacerdote Eli foi capaz de ir. Onde nem ao menos aqueles que sacrificavam foram capazes de chegar. E no período, meus irmãos, da história onde o culto, como nós já falamos, era totalmente distinto do que nós conhecemos. Onde naquela época eram animais, eram roupas, eram rituais de puxa um móvel para um lado, puxa um móvel para o outro. Ana, em sua profunda aflição, ela chora e mesmo sem que ela falasse, ela foi ouvida por Deus. Ela tinha uma ciência, ainda que involuntária em seu coração, de que Deus ouvia a oração ainda que ela não fosse externada. E isso, meus irmãos, nós vemos aqui uma revelação, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus agindo na história. Por quê? Porque isso não havia sido revelado a ninguém. Os homens oravam, os homens sacrificavam, mas era uma pessoa que era renegada da sociedade. A mulher não tinha esse tipo de direito, mas ela estava aqui orando e estava sendo atendida por Deus. E talvez Eucana nem soubesse que esse evento estava acontecendo, porque ela não podia se dirigir ali ao sacerdote, mas ela estava ali. Então, meus irmãos, nós somos sim ordenados, não é sugestão, nós somos ordenados a estudar a Bíblia de forma exímia. No entanto, é a oração, meus irmãos, é a oração que nos fará descobrir as coisas que ninguém jamais descobriu. É a oração que nos fará descobrir as particularidades que Deus tem para revelar ao meu e ao seu coração. É na oração que o Senhor traz respostas que talvez você não consiga enxergar na Bíblia, que está na Bíblia, mas é a oração que vai jorrar luz lá na Bíblia. É a oração que faz o Senhor jorrar luz no nosso coração e nos mostrar aquilo que nós não conseguimos enxergar. E o texto continua dizendo que ela orava com o quê? Com amargura de alma. E ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, é algo redundante, meus irmãos, mas é a verdade. Deus ouve oração. Deus ouve oração e Deus responde a oração de quem ora. De quem ora, Deus responde. E às vezes nós ficamos, Senhor, vamos analisar. O texto de Mateus 6, no versículo 6, lá no Novo Testamento, se vocês quiserem abrir, compõe ali a oração do Pai Nosso, Senhor, a oração que o próprio Senhor ensinou. E ele diz um pouquinho antes de entrar na oração de fato, ele diz, olha, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu Pai que está em secreto. Isso aqui, meus irmãos, foi uma revelação muito tempo depois. Olha lá onde está Ana e olha onde está Jesus falando isso. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus está dando um conceito aqui, meus irmãos, do propósito final da oração, que não é em nenhum momento a exposição. Tanto é que Ana, quando estava ali expondo, ela nem tinha o que expor. Ela simplesmente estava se oferecendo ao Senhor em sacrifício naquele momento. E na primeira carta de Pedro também tem fala um pouco disso que o Senhor revelou a ela no passado. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versos 6 e 7, também tem um texto muito falado, onde Pedro diz, na verdade, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele mesmo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê?
porque ele tem cuidado de vós. Isso aqui, meus irmãos, é um conceito que estava muito distante do tempo daquela mulher, mas a oração e a sinceridade na oração fizeram com que fosse revelado a ela. E não somente foi feito com que fosse revelado, meus irmãos, mas tornou-se verdade naquele coração. E voltando para o texto de 1 Samuel, no capítulo 1, eu quero voltar com vocês no versículo 11. O texto diz o seguinte, aqui já é uma ação de Ana. Ela estava chorando abundantemente, lá no versículo 10, 9, e Eli só estava observando, ele não estava fazendo nada até o momento. E o versículo 11 diz o seguinte, e votou um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente, só um ponto na verdade, meus irmãos, esse texto de 1 Samuel, é a primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia. Senhor dos Exércitos, o Deus que guerreia pelo seu povo. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, olha o que ela está enfatizando, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Perceba aqui, meus irmãos, que Ana era insultada por Penina constantemente. Lá na história de Raquel e sua irmã Lia, ela chorava por quê? A própria Bíblia vai dizer no capítulo 30 de Gênesis que Raquel chegou ao ponto de ter inveja da sua irmã. Por quê? Porque ela gerava e a outra não. Mas aqui a situação de Ana é um pouco diferente. Ela estava inserida, meus irmãos, em um contexto onde a depravação era tanto quanto hoje. Era exatamente dentro do templo, não era fora dos arredores ou alguma coisa do tipo. Era dentro do templo. E ela vota ao Senhor um voto dizendo o quê? Se o Senhor, não era o Senhor, quando o Senhor se dispor a fazer o que eu quero, eu vou fazer isso. Se o Senhor se atentar para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, aí ela vota oferecendo o seu filho a Deus. Enquanto uma orava pedindo a Deus um filho porque ela tinha inveja da sua irmã que não gerava, essa aqui, em um momento, meus irmãos, ela ora pedindo a Deus para que fosse oferecido a ele. Em nenhum momento Ana vai fazer referência a Penina, ó Senhor, mas eu estou orando aqui é porque eu não aguento mais, a aflição é muito grande, a opressão é imensa e eu estou sendo oprimida por conta disso. Nem citação é feita, meus irmãos. Ana olha para o Senhor e no momento de oração que o Senhor abre as portas para ela, ela reconhece que ela é serva de Deus. Ela reconhece que ela nem é digna de ser lembrada por Deus. E ela reconhece que de tão pequena que ela é, ela pode ser esquecida. Mas, se o Senhor se atentasse à oração dela, ela faz um voto a Deus. E aqui, meus irmãos, mostra mais uma vez a motivação correta alinhada à oração. Não adianta simplesmente nós orarmos. E o texto de Tiago vai dizer isso, olha, pedi e não recebeis. E aí o próprio texto responde, por quê? Porque pedis mal para gastares nos seus próprios deleites. Aqui não era uma oração que estava firmada e findada em si mesma. Lembra do que a gente falou no início? Existem mais de 500 nomes na Bíblia. Mais de 500, meus irmãos, isso é fantástico. Quando eu descobri isso, eu falei, nossa, graças a Deus. Mas isso tudo está compondo a história de Deus. E Ana também tinha ciência de que ela não gerava, mas se ela gerasse um filho era para compor a história de Deus, não era para compor simplesmente o fato de uma mulher que não podia gerar filhos e agora gerar, eu vou contar para todo mundo. Não, era uma mulher que não gerava filhos, mas porque ela estava inserida na história de Deus, Deus fez com que o filho fosse gerado. Para quê? Para que o propósito dele continuasse. O propósito de Deus para a vida de Ana? Talvez, mas o propósito de Deus para a existência humana. E Ana estava inserida nesse propósito de Deus. Não existia aqui uma especialidade de um propósito especial para cada um, mas existe um propósito de Deus e nós estamos inseridos nele. E o versículo 12 continua dizendo, e sucedeu que, perseverando ela em orar, ela vota confiada no Senhor, mas continua orando. Perante ao Senhor, Eli, o sacerdote, fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só moviam os lábios. Lembra do que falamos, meus irmãos? Ela está falando no seu coração. Isso aqui é talvez a coisa mais incrível que esse texto revela. Orando no seu coração pelo que Eli a teve. Pensou o quê? Estava embriagada.
como nós falamos, naquele tempo, os próprios filhos de Eli, Ofni e Finéias, que falam no texto, eles tinham vários atos pecaminosos dentro do próprio templo. Eles levavam mulheres para se relacionar ali, se prostituíam, se embriagavam dentro do templo. E talvez ele, ciente dessa situação, viu aquela mulher fazendo algo nunca visto, pensou, está embriagada. Então, o versículo 14 diz o seguinte: e disse-lhe ele, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. O versículo 15 continua dizendo, porém Ana respondeu e disse, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque na multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Imagine aqui, meus irmãos, uma situação de um salmista que abre o seu coração diante de Deus e fala todas as suas mazelas, pecados e necessidades e chora diante do Senhor ali sozinho. Ele nunca tinha visto aquilo, meus irmãos. Imagine que era um homem de Deus. Era o homem que estava responsável por administrar as coisas de Deus, por administrar o culto a Deus. Mas alguém que estava passando pelo meio do caos, que estava passando pelo seu pior momento ali, porque ela já havia há muito tempo, ela descobre algo que ele nunca tinha visto, a ponto dele pensar que aquilo era o quê? Embriaguez. Por quê? Porque nunca tinha visto um nível de intimidade, de oração tão profunda como aquela. E naquele momento, meus irmãos, o texto continua dizendo algo que vem muito interessante. Ao versículo 17 diz o seguinte: então respondeu Eli e disse, veja a autoridade, meus irmãos. E isso aqui, mais uma vez, serve para nos mostrar o quanto que o Senhor é poderoso, o quanto que Deus é soberano e que Ele não está limitado às ações humanas. Eli, nós falamos que estava vivendo ali num momento de complacência aos atos dos seus filhos. Mas olha o que ele disse. Ele era profeta de Deus, independente. Ele era profeta de Deus, e o texto diz, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda segundo a petição que lhe pediste. Da boca de um homem que talvez estava distante do Senhor, que estava perdido no seu ministério, Deus usou para lançar palavras de bênção para o futuro do seu povo. Deus tinha uma aliança com eles, meus irmãos. Deus tinha uma aliança com Israel, tem uma aliança com Israel. E aqui, nesse momento, também Ele está cumprindo isso. Deus está velando para que isso aconteça. E o versículo 18 continua dizendo, e disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, e ela já não estava mais triste, não estava chorando, e comeu, ou seja, participou ali do culto, participou daquele momento, e o seu semblante já não era mais triste. Ana tinha ouvido uma palavra do Senhor e isso serviu de alegria para o seu coração. E a palavra do Senhor tem esse propósito, meus irmãos, de trazer alegria para o triste, de animar aquele que está abatido, de trazer força, de trazer ânimo. Esse também é o propósito da profecia, como está escrito no Novo Testamento. E levantaram-se de madrugada, ou seja, cultuaram, teve aquela situação toda, adoraram perante o Senhor e voltaram-se e vieram para sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Veja que palavra, meus irmãos, ela tinha orado. Ela tinha orado, Senhor, se o Senhor não se esquecer, se tu te lembrares, e a Bíblia deixa claro, e o Senhor se lembrou dela. E isso aqui, meus irmãos, imagine o Deus criador de todas as coisas, criador do universo, da terra e de tudo que nela existe, se lembrou da primeira oração marcante que foi feita nos pés do templo, da tenda. Deus se lembrou daquela que foi tida como por embriagada, mas Deus se lembrou. E sucedeu que, passado algum tempo, o que aconteceu? A promessa de Deus se cumpriu. Ana foi embora para casa com um sorriso no rosto, mas muito mais que isso, ela tinha a promessa de Deus guardada no seu coração. E a Bíblia diz que ela concebeu e teve um filho, e o chamou Samuel, porque dizia, o tenho pedido ao Senhor. E aqui, meus irmãos, não existe nenhuma outra ordem expressa aqui nos textos bíblicos antes, porque antes era muito comum isso. Deus aparece, um anjo aparece, você vai ter um filho, ele vai se chamar esse nome. É esse nome aqui que eu estou dando. Aqui não existe uma
uma palavra expressa antes, dizendo, ó, vai se chamar Samuel, eu estou te dando um filho aqui, a condição é essa. Não existe isso. E aqui, na verdade, é uma conciliação dos dois ali naquele momento que diz que o nome Samuel, na verdade, vai significar ouvido de Deus. Ou o Senhor ouviu, e trazendo para o contexto, o que mais? O Senhor respondeu a oração. E como disse, já é algo redundante, mas o Senhor responde quem ora. O Senhor responde a oração daquele que se volta para ele. E Ana recebe aquilo que pediu, mas não apenas para o seu deleite, como nós falamos no texto de Tiago. Ela recebe para realizar o propósito de Deus. Talvez, meus irmãos, olhando Ana para o estado atual daquele momento, onde a calamidade estava intensa, ela não pede de Deus apenas um filho para se satisfazer, mas ela pede para quê? Para que ele também seja útil na obra de Deus. Ela ora a Deus pedindo um filho, mas para que ela já oferece para que ele iria servir. O versículo 21, já estamos quase terminando, continua dizendo, e subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa para sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ou seja, agora passou, recebemos a bênção de Deus, vamos voltar lá. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Perceba, meus irmãos, existia com certeza um apego muito grande ali naquela família, naquele núcleo familiar, porque era algo muito esperado. E só um parênteses aqui, Penina já sumiu da história, nem se fala mais dela aqui. Mas existia uma ligação muito forte. Existia com certeza porque era alguém esperado. Samuel era esperado. Mas Ana não subiu, não foi no sentido de birra, é meu. Deus me deu, agora eu não vou entregar lá não. Ela ficou, meus irmãos, para preparar Samuel. Ela ficou para preparar Samuel para aquilo que ela já havia confiado ao Senhor. Olha, Senhor, quando o Senhor me der, quando o Senhor se lembrar de mim, eu vou dar o meu filho para o Senhor, para que ele tenha esse propósito. E ela também se lembrou disso. E Eucana, seu marido, ele não se opôs. Muito pelo contrário, continua dizendo a Bíblia, faze o que bem te parecer aos teus olhos e fique até que o desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo 3 bezerros. Olha só, não levou só o menino não, ainda levou um complemento. Levou 3 bezerros, um efa de farinha e um odre de vinho e trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino, ainda era muito criança. Imagine, meus irmãos, se desgarrar nesse momento. Mas ela levou ao Senhor. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, perceba que não é uma expressão de lamento. Quando Ana está deixando Samuel junto com o sacerdote, ele não é lamento, não é tristeza, muito pelo contrário, é júbilo, meus irmãos. É alegria por ter conseguido exatamente aquilo que Deus havia prometido. O texto diz, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela. Olha só, ela volta para ele dizendo, eu sou aquela mulher que estive contigo para orar ao Senhor. Ela relembra a memória de Eli, com certeza passavam muitas e muitas pessoas ali, talvez não naquela situação, mas ela só precisou dizer bem assim, olha, aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. Foi a única coisa que ela disse. Por este menino orava eu e o Senhor concedeu a petição que eu lhe tinha pedido. Ela orou e o Senhor, conforme a sua vontade, respondeu a oração, meus irmãos. E o versículo 28 continua dizendo, pelo que também ao Senhor, o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor lhe foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Olha, se naquele momento todos participaram desse momento de oração. Perceba, meus irmãos, mais uma vez, que não é sobre a sua história. Não é sobre a sua história, ou a história de Ana, ou a história de Penina, ou a história de Samuel. Mais uma vez é a história de Deus. Ana fazia parte da história de Deus e Deus ia fazer o que fosse, meus irmãos. Deus ia dar seu jeito para fazer com que providenciasse um juiz ali para Israel. Não era simplesmente um filho para Ana, mas era um guia para o povo de Deus. Não era simplesmente um filho para Eucana olhar também, ó, eu tenho uma descendência aqui também. Não, era um juiz para o povo de Deus. Era aquele, meus irmãos, que aprendeu a orar, não foi com Eli, não.
Não foi com um homem no templo, não. Ele aprendeu a orar também com sua mãe, a chegar ao ponto de que ele disse lá no final da sua vida que ele não pecaria contra Deus, deixando de orar por seu povo. Deixar de orar por aqueles que ele estava incumbido, Samuel via como um pecado. Ou seja, isso já era algo que foi passado a ele constantemente. E Deus, como nós falamos, nós fazemos parte da história de Deus e graças a Deus por isso. Você também faz parte. Por quê? Porque nós temos aliança com Deus. Nós já falamos que Deus tinha aliança com Israel. Deus tem aliança com a igreja. Deus tem aliança comigo e contigo. E se Deus tem aliança comigo e contigo, meus irmãos, nós podemos nos valer da palavra que ele escreve lá em Romanos. Eu quero que você abra para a gente ler e também terminar. Em Romanos, no capítulo 8, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, no capítulo de número 8, versículo de número 28, onde ele diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto ou propósito. Propósito de quem, meus irmãos? Meu ou teu? De Deus. Propósito de Deus. E se nós fomos chamados, e nós temos plena convicção de que nós fomos chamados, nós estamos aqui é porque nós temos convicção disso. Então nós podemos confiar na certeza de quê? De que todas as coisas vão contribuir para o bem. Seja o que for, tenha Penina, tenha Lia, tenha seja lá quem for, meus irmãos, todas as coisas vão cooperar para quê? Para que o plano de Deus aconteça. Talvez o plano de Deus seja dar Samuel, graças a Deus. Vai dar e vai acontecer de alguma forma. Talvez o plano de Deus seja outros e outros e outros, meus irmãos. Mas o que Deus tem, o plano que Deus tem, meus irmãos, vai acontecer. E aí o versículo 29 do texto de Romanos, já para terminar, diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então nós falamos que existe sim um propósito geral de Deus, mas existe um propósito específico no sentido de um único fim, mas que é aplicável a todos. Qual é? De nos tornar semelhantes a Cristo, de nos tornar a imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primeiro e nós sejamos os demais filhos de Deus, nós sejamos os demais filhos de Deus que vamos habitar com quem? Com Cristo, meus irmãos. Então, o intento ali não era apenas Ana chorando, Ana se lamentando ali diante de Deus, era Deus vendo lá na frente que aquele homem ia preservar a nação por um determinado momento, a nação que daria o Cristo. Não era simplesmente Raquel chorando por filhos, tendo inveja da sua irmã, e ela estava com uma motivação ruim mesmo. Mas Deus via que daquele fruto, daquele casal, iria nascer a descendência que daria a Deus. Não era simplesmente Raabe por ser prostituta ou vários outros nomes que nós julgamos como indignos, meus irmãos. É o propósito de Deus se encaixando e nós estamos nesse meio até o momento em que nós todos estaremos juntos com Ele, na verdade, iguais ao seu Filho Jesus Cristo, tendo a mesma filiação que Jesus Cristo teve e vivendo juntamente com Deus, meus irmãos, para sempre. E aos que dantes predestinou, a estes também os chamou, e aos que os chamou, a estes também justificou. Nós fazemos parte da família de Deus, meus irmãos. E aos que justificou, a estes também glorificou. E aí o texto continua dizendo: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Coisas para quê, meus irmãos? Para que o seu plano se cumpra. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Seria Penina enchendo a paciência de Ana? Não. Seria a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a peste ou a nudez? Não. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, meus irmãos, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí ele continua dizendo, para terminar esse cântico maravilhoso também: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir,
Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos debaixo, meus irmãos, desse senhorio, e se nós estamos debaixo do senhorio do Senhor, Ele vai fazer o que for necessário. Nós não vemos? Realmente não vemos, mas nós sabemos que Ele vai fazer o que seja necessário para que o seu propósito se cumpra. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, queridos. Palavra abençoada, né? Nós aprendemos que Deus ouve orações. Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve a oração daquele que está com o coração quebrantado, contrito. Deus ouve a oração daquele que se derrama na presença dele. Deus ouve a oração daquele que reconhece que a bênção e a vitória vem dele, né? Então, aprendemos que a Ana, nas suas impossibilidades, ela confia no Senhor. E Deus ali lhe dá aquele filho, né? E nós sabemos que a história de Samuel, né? Deus levanta Samuel como juiz, mas não só como juiz, como profeta. Não só como juiz e profeta, também como sacerdote. Então ele vai ser juiz, vai ser profeta e vai ser sacerdote. E vai ser uma bênção para a nação de Israel, né? Então aquilo ali aquele momento de Ana, aquele choro de Ana, né, respondido por Deus, né? Deus abençoa, né, a vida dela, abençoa o seu filho, a sua casa, e a Bíblia diz que ela deixa Samuel, entrega Samuel ali, né, aos cuidados de Eli para servir a Deus. E o Senhor, queridos, dá mais 5 filhos para Ana. Ela devolve Samuel para adorar a Deus, para servir a Deus. E a Bíblia vai relatar que ela vai ter mais 3 filhos e 2 filhas. Por quê? Porque ela entregou ao Senhor. Ela ousou consagrar o seu filho a Deus. Que nós também venhamos a consagrar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família ao Senhor. Consagrar, entregar nas mãos do Senhor. Olha, queridos, às vezes pode estar um momento difícil, né? Às vezes dando trabalho, pode acontecer? Pode, mas confia no Senhor, entrega nas mãos do Senhor, ora e fala: Senhor, os meus filhos foram gerados para ser bênção, os meus filhos foram gerados, né, para abençoar outras vidas, foram gerados para abençoar esta nação. Amém, queridos? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais dentro dos seus propósitos eternos. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, queridos, nós vamos estar convidando a equipe de louvor para cantar mais um hino, né? E nesse momento nós já vamos estar recolhendo nossas contribuições, dízimo, ofertas, né? E logo em seguida nós vamos estar orando mais uma vez, né? Orando e apresentando ao Senhor, né, as nossas necessidades, né? Nós colocamos diante do Senhor e confiamos nele, né? Mesmo que a situação pareça impossível, como era a situação de Ana. Ana era estéril, Deus tinha fechado a madre, ela não gerava filhos, mas o Senhor também é poderoso para abrir a madre também, e ela ali foi uma mulher mãe de vários filhos, querido, porque Deus faz aquilo que está nos seus propósitos eternos, sempre para a glória do nome dele. Amém? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por
te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer a Ti de todo o nosso coração. Agradecer a Ti, Pai, pelo dom da vida. Queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Pai, nós somos gratos a Ti, meu Deus, porque a Tua bondade, ela se manifesta todos os dias, meu Deus. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado o trabalho. Obrigado pela família. Obrigado, Senhor, pelos filhos. Obrigado, Pai, pela congregação, pela igreja, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Pai, obrigado acima de tudo pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Pai, muito obrigado. Nós queremos nesta noite render graças a Ti, Pai, e agradecer por tudo. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nesta noite. Todos digam amém. Glória a Deus.